muito amados no Salvador Jesus Cristo. Que bom a gente poder estar junto de novo para o nosso momento de devoção. Hoje, sábado, dia 1º de agosto, iniciando aí um novo mês no ano de 2020, e que seja também um mês de ricas bênçãos e grandes e boas notícias também na nossa vida, né? Especialmente com respeito à pandemia que nós vivemos. O texto que a gente vai compartilhar hoje é o texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 a 17. Romanos 5, 12 a 17, onde diz assim: O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem, e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Essas são as palavras de Romanos 5, 12 a 17. E a gente destaca o versículo número 15, que fala: Mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Esse texto é um texto bastante importante dentro da nossa doutrina, quando o apóstolo Paulo ele articula a respeito do pecado e a respeito da salvação. Muita gente, infelizmente, fica se perguntando se realmente Jesus é o único e suficiente Salvador. Como pode a obediência ou a perfeição de uma só pessoa, né, de um só homem, de Jesus, ser suficiente para salvar toda a humanidade? E o apóstolo Paulo ele trabalha exatamente essa ideia. E ele trabalha dentro até de uma ideia assim meio lógica, né? Quando ele fala para os romanos: olha, quantas pessoas, quantos homens foram suficientes para o pecado dominar a raça humana? Ele diz: não foi um só? Não foi por meio de Adão que o pecado entra no mundo? Foi necessário apenas um ato de desobediência, um só pecado, de um só homem, para que todos passassem a ser pecador, para que todos passassem agora a estarem sujeitos à morte. Então, diz ele, assim também, por um só ato de justiça, pela obediência de um só, pela perfeição de um só, todos serão salvos, todos podem ser salvos. Assim, o pecado, a desobediência de Adão é grande, é terrível, é uma catástrofe para a humanidade. A gente está impactado com a pandemia, do seu alcance, e quanta tristeza ela trouxe, quantas consequências ruins. No entanto, a pandemia, que é muito triste, ninguém pode minimizar isso,
No entanto, a pandemia é uma consequência do pecado. E assim o pecado traz muitas outras consequências. Mas Paulo diz, a obediência de Jesus, a perfeição de Cristo, o ato de justiça de Jesus é muito maior. E é capaz de cobrir a multidão do pecado do mundo inteiro. É capaz de salvar todos aqueles que creem. Todos aqueles que o acolhem em seu coração como único e suficiente Salvador. E meio que Paulo responde a pergunta, sim, Cristo é suficiente. Não é necessário nada mais, não é necessário nenhum outro, nenhum adicional, nem de obras, nem de coisa alguma. Por meio da sua redenção, da sua justiça, nós temos perdão, vida e salvação. Por um só homem, passamos a ser pecadores. E por um só, Jesus Cristo, passamos a ser salvos. Glórias a Deus por isso. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, louvamos a Ti porque o Senhor envia Jesus para que por seu ato de justiça, por sua obediência, para que pudéssemos, por meio dele, ser salvos e assim ter a certeza da vida eterna. Abençoe, querido Deus, cada um e conceda que possamos permanecer firmes nessa fé, sempre na certeza do perdão do nosso pecado mediante o arrependimento sincero e a fé em Jesus. E a convicção de que ao deixarmos esse mundo estaremos com Ele. Esteja sempre conosco, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.